Olá, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Deus abençoe sua vida, que Ele abençoe sua família, seu ministério. Aqui quem está falando com você é o pastor Chiro Vargas. Gostaria nesse momento de poder me apresentar para você. Sou pastor e membro da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Tenho servido no Ministério Jesus para as Nações para 18 para 19 anos já. Debaixo da liderança do apóstolo José Iracete, da sua esposa, a pastora Cledir, e do pastor Vinícius, profeta Vinícius Iracete e da profeta Ariane, que são os nossos líderes hoje do ministério. Tenho visto que Deus ele tem operado tantas coisas no meio da igreja, mas que às vezes por falta de conhecimento da sua palavra, ele não tem podido fazer mais coisas. Por quê? Porque Deus ele usa pessoas para fazer a sua vontade. Deus usa pessoas para fazer a sua obra. E Deus ele tem chamado homens e mulheres para poder fazer a sua obra, para poder salvar pessoas, para poder curar, libertar e abençoar pessoas. E este tem sido o intuito daquilo que Deus colocou no meu coração. Poder abençoar a sua vida através de estudos bíblicos. O Senhor tem me dado graça nessa área. E eu tenho entendido, irmãos, aquilo que o profeta Oséias falou, que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Então, quando Oséias fala isso, movido pelo Espírito Santo, lá fica bem claro que o povo de Deus ele não tá perecendo ou ele não está sendo destruído porque o diabo é forte, porque nós pecamos, porque nós somos seres humanos. Lá está sendo claro, Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o povo de Deus perece porque ele não tem conhecimento. Falta-lhe o conhecimento da palavra de Deus. E sempre quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos que Deus ele sempre está nos incentivando a conhecer a sua palavra, a estudar a sua palavra, a examinar a sua palavra. Jesus falou lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a Jesus, que é a verdade, essa verdade ela vai entrar na nossa vida, Jesus vai entrar na nossa vida e ela vai trazer libertação de vícios, de pecados, de todo tipo de problema que nós possamos estar enfrentando. Jesus também falou lá em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque nelas vocês vão ter a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o Senhor está sempre nos levando a examinar as Escrituras, a estudar as Escrituras. Para Josué, quando ele estava lá no Jordão, e o Senhor fala com Josué, antes dele entrar na terra de Canaã para conquistar, o Senhor diz, né, olha, ser forte, ser corajoso, mas o Senhor também diz, medita na palavra, medita nas leis de dia e de noite para que tu te vá bem. Então, um povo que não tem o conhecimento daquilo que Deus tem para a sua vida, um povo que não conhece a sua palavra, um povo que não estuda a palavra de Deus, dificilmente vai alcançar vitórias significativas na sua vida. Deus, pela sua misericórdia, Ele vai estar abençoando, Ele vai estar operando, mas tem algumas coisas que nós precisamos entender, e uma delas é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus, quando ele foi para o deserto também, ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, lá o diabo ele usou a palavra para tentar derrubar Jesus, para tentar fazer com que Jesus viesse a pecar, a cair. Mas Jesus, como era um conhecedor da palavra de Deus, né, ele era um estudioso, né, porque a Bíblia diz que Jesus com 12 anos ele estava no templo discutindo com os doutores da lei. Ele fazia perguntas para eles e eles ficaram admirados com a sabedoria que Jesus tinha. Então, nós não podemos dar desculpas para não estudar a palavra de Deus. Se nós quisermos ter uma vida abençoada e uma vida vitoriosa, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E o Senhor colocou no meu coração que eu viesse a criar esse canal para poder estar compartilhando com os irmãos estudos a respeito da palavra. Estudos sobre vários assuntos da Bíblia, sobre vários personagens da Bíblia, para que venha a ter uma luz, um conhecimento sobre a minha e sobre a tua vida, sobre o meu e o teu ministério. Eu vou estar ensinando vocês
e vocês vão estar me ensinando também, né, deixando comentários. Então, desde já eu gostaria que você que vai assistir esse vídeo no meu canal depois, você desse um joinha lá, né, você comentasse ele, você compartilhasse ele. Se você não for inscrito no canal, você se inscreva nele, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Bem, a primeira série de estudos que eu gostaria de falar com os irmãos, de estudar com os irmãos e com as irmãs, é a respeito dos dons do Espírito. O dom do Espírito, irmãos, ou os dons do Espírito, eles são ferramentas que Deus nos dá, que Deus dá para a igreja, para que nós possamos desenvolver a sua obra nessa terra. Então, os dons do Espírito, eles servem para a edificação, tanto nossa como da igreja. E nós precisamos entender uma coisa, primeiramente, como que eu posso receber os dons do Espírito? Bom, eu diria que há duas formas de nós recebermos os dons do Espírito Santo. A primeira é o próprio Deus que nos dá a eles. Então, quando o Senhor quer, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, ele decide dar um dom para alguém, ou dons para alguém, ele é soberano, ele faz como ele quer. E também, os dons do Espírito, eles podem ser dados através de imposição das mãos dos presbíteros, ou pastores, apóstolos, profetas, quando nós impartimos. Então, nós também podemos receber dons assim, ou seja, por exemplo, um pastor tem o dom de cura e ele, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo direciona ele a orar por uma determinada pessoa, a impor a mão sobre aquela pessoa e impartir aquele dom que está na vida dele, transferir aquele dom que está na vida dele. Então ele vai chegar na pessoa, ele vai orar pela pessoa, numa direção do Espírito Santo, que seja bem claro para você. Não é que os pastores, os líderes vão sair impondo a mão e dando dom, até porque para que eu possa dar um dom para alguém, impartir o dom para alguém, esse dom também ele precisa estar na minha vida, mas debaixo de uma direção do Espírito, pode ser imposta a mão sobre uma pessoa e ser impartido o dom para aquela pessoa. Aquela pessoa pode receber o dom. Ou o próprio Deus mesmo pode nos dar esses dons. Bom, o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, eu gostaria de ler com vocês essa passagem. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais ignorância. Olha só, o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que a respeito dos dons espirituais, ele não quer que nós sejamos ignorantes. Por quê? A igreja lá em Coríntios, ela era uma igreja conhecedora dos dons. Ela sabia que existiam os dons, mas muitas vezes aqueles dons eles não estavam em operação naquela igreja. Então Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Coríntios, ele diz: olha, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Sabeis que quando eram pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos imundos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Existem diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo que para que nós possamos dizer que Jesus é o Senhor, nós temos que conhecer o Espírito que está em nós, porque nós temos que fazer a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então Paulo aqui está dizendo, olha, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito ele é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que há diversas maneiras de atuação. Deus atua de várias formas, de várias maneiras. Deus ele tem uma multiforme graça de trabalhar nas pessoas. Deus não trabalha de uma maneira apenas, ou de duas maneiras apenas. Deus ele é tão poderoso, Deus ele é tão ilimitado, Deus a sua sabedoria ela é tão infinita, que ele tem diversas e diversas maneiras de agir, de trabalhar e de operar na vida daqueles que servem a ele. Só que o apóstolo Paulo diz, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, como eu falei para vocês lá no começo, os dons do Espírito,
eles são dados através do Senhor. Quando Deus quer dar, é Ele quem efetua, é Ele quem dá, é Ele quem entrega os dons, né? A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados pelo Espírito. A um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, outorgada a fé, e a outra, pelo único Espírito, dons de cura, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecias, e a outro discernimento de espíritos, e a outra variedades de línguas, e a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e é Ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Então o apóstolo Paulo aqui nessa passagem, ele dá uma lista de nove dons espirituais. E ele diz que quem distribui esses dons espirituais é o Espírito Santo a quem ele deseja. É Jesus, é o Senhor Deus a quem eles desejam, porque eles são uma pessoa em três, ou três em um. Vocês conhecem a Trindade, né? E o interessante é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que esses dons, eles vêm para capacitar, para preparar a igreja, para que a igreja venha caminhar num propósito de Deus. Sabe, irmãos, eu não acredito que Deus nos criou para uma vida sem propósito. Deus nos deu um propósito de vida. E os dons, eles vêm complementar isso. Então, quando o Senhor ele nos chama para a sua obra, ele não vai simplesmente nos largar na sua obra sem nenhuma capacitação, sem nenhuma preparação, sem nenhuma ferramenta. E essas ferramentas serão os dons que ele vai estar distribuindo conforme ele quer. Então, assim, queridos, eu não posso dizer, olha, Jesus, eu quero o dom de operação de milagre, eu quero o dom da fé, eu quero o dom da palavra do conhecimento. Não sou eu que peço para Deus, eu posso orar pedindo para o Senhor, mas quem vai dar, quem vai decidir o dom que vai vir para mim, conforme a minha busca, conforme a minha entrega, é o Espírito Santo. Então, para nível de estudos, nós que estudamos a Bíblia, nós dividimos os 9 dons espirituais em 3 categorias. Quais são essas categorias? Mas, pastor, na Bíblia tem um versículo específico que divide os dons espirituais em 3 categorias? Não, não tem um versículo específico. Paulo ali, ele deu uma lista desses 9 dons, né? Mas ele não há um versículo específico que diga, olha, são 3 categorias de dom. Mas quando nós estudamos as palavras, há um consenso de se dividir esses 9 dons em 3 categorias. Bom, pastor, quais seriam essas categorias? A primeira categoria nós chamamos de dons de revelação. O que são dons de revelação? São aqueles dons que está ali. O primeiro dom, palavra do conhecimento, ele é um dom de revelação. Palavra de sabedoria, ele é um dom de revelação. E discernimento de espíritos, que também é um dom de revelação. Então essa é a primeira categoria, né? Para estudar, então, dons de revelação seriam esses 3: palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Nós temos também mais 3 dons que estão na categoria dons de poder. O que seriam? Quais seriam esses dons de poder? Seria dons de cura, né? Ou dom de cura. Seria dom de operação de milagres e seria o dom da fé. São três dons que estão nos dons de poder: dons de cura, dons de operação de milagre e dom da fé. E nós temos depois, né, não necessariamente nessa ordem cronológica, nós temos os dons de inspiração. Quais são os dons de inspiração, pastor? Seria a variedade de línguas, né, quando você é batizado em línguas, quando você é batizado no Espírito Santo. Seria variedades de línguas, você fala várias variedades de línguas. Seria a interpretação dessas línguas, então alguém está falando em línguas aqui e outro irmão tem esse dom de interpretação e ele está interpretando para o português, por exemplo, o que esse irmão está falando em outra língua. E seria o dom da profecia. Então são esses 3 dons que estão na categoria dons de inspiração. Variedade de línguas, interpretação de línguas e dons
de profecias. Bom, eu quero assim a cada estudo trazer um dom para você. Não vai ser um estudo muito grande. E o primeiro dom que eu quero nessa manhã, nesse dia, na verdade eu estou gravando esse vídeo de hoje numa manhã, né? Por isso que eu falei manhã. Mas o primeiro dom que eu gostaria de estar estudando com vocês é a respeito do dom da palavra do conhecimento. Pastor, o que é o dom da palavra do conhecimento? Bom, a palavra do conhecimento, irmãos, ela é uma revelação sobrenatural de algo que existe na mente de Deus, né? E que nós, por sermos humanos limitados, nós não temos acesso a isso, mas através do Espírito Santo, o Espírito Santo, por conhecer a Deus, por ser Deus, ele traz essa revelação para nós, para que nós possamos estar operando nesse dom da palavra do conhecimento. Para que você tenha mais ou menos ideia de como funciona, de como esse dom ele trabalha no corpo de Cristo. Eu vou estar lendo para vocês uma passagem em 1 Samuel, capítulo 3, aonde fala sobre Eli e Samuel. E no capítulo 3 diz assim, olha só o que diz aqui, como é interessante. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se cessado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino Samuel, o menino dizendo, Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente a Samuel, dizendo, Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse, tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder, eu não te chamei, meu filho, volta e dorme. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel, dizendo, vai e deita-te. E se ele te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino, fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel, eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele no começo do fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa da gravidade do pecado dos seus filhos, do qual ele tem plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por esse motivo jurei à família de Eli, jamais se fará expiação por essa família, nem sacrifício ou oferta de manjares. Será suficientemente para apagar a culpa do seu terrível pecado. Aqui nós temos claramente uma atuação do dom, né, da revelação. Quer dizer, era algo que estava no coração de Deus, era algo que estava na mente de Deus. Eli, ele era o sacerdote daquela época, né? Nós conhecemos essa passagem aqui. Samuel, ele era uma promessa, porque Ana não podia ter filhos, e ela vai ao templo, ela ora, ela implora por um filho, e ela promete ao Senhor que se o Senhor desse esse filho para ela, porque até então ela era estéril, ela devolveria essa criança para Deus. E nasce Samuel, ela pega Samuel e leva para o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli cria ele no templo junto com seus filhos. Só que os filhos de Eli, eles eram homens perversos, pecadores, eles não agradavam a Deus. E por várias vezes Deus fala com Eli, e Deus usa pessoas para falar com Eli, dizendo, olha, os teus filhos estão fazendo coisas erradas,
né? Tu tem que repreender, tu tem que corrigir eles. E Eli, ele não dá moral para aquilo ali. Ele não repreende seus filhos, ele não castiga os seus filhos. E Samuel, nós vemos que aquilo que estava no coração de Deus, aquele dom de revelação, né, aquele dom de conhecimento, ele começa a operar, porque Samuel, um dia, ele está deitado e ele escuta alguém chamando ele, dizendo Samuel, Samuel. Só que ele pensa que é o sacerdote Eli. Ele vai até Eli e diz, olha, eis-me aqui, tu me chamaste. E Eli diz, eu não te chamei, vai te deitar. E daí ele se deita por uma segunda vez, chamam ele de novo, ele vai em Eli de novo, olha, o Senhor me chamou, estou aqui. Ele diz, eu não te chamei, vai te deitar, vai dormir. E pela terceira vez Deus chama por Samuel, Samuel vai até Eli, pensando que é Eli de novo, né? E Eli ali, então ele compreende que aquilo ali era Deus querendo falar com aquele menino. E daí ele fala, olha, vai te deitar, quando ele falar contigo, tu responde, eis-me aqui, o teu servo ouve. Então Samuel faz isso. Quando pela quarta vez Deus vem e fala com Samuel, chama Samuel, Samuel diz, olha, eis-me aqui, o teu servo ouve. E daí o Senhor revela para Samuel aquilo que ele está para fazer na vida dos filhos dele e na casa dele, na família dele. Então é uma palavra de conhecimento isso. Né? Veio, olha, o Senhor revelou, o Senhor deu conhecimento para Samuel o que haveria de acontecer. Então, muitas vezes o dom de conhecimento ou o dom de revelação, como nós chamamos, ele opera dessa maneira na igreja. Então, a pessoa que ela caminha nesse dom, que ela manifesta esse dom no seu ministério pessoal, ele vai colocar a mão sobre uma pessoa, estou dando um exemplo, ele vai impor a mão sobre uma pessoa e o Senhor vai revelar coisas da vida daquela pessoa que só a pessoa sabe muitas vezes, que ela não contou para ninguém, né? Mas Deus, por ser onisciente, né, por ser onipresente, por ser onipotente, ele sabe, ele conhece, ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que nós não temos aonde nos esconder de Deus, né? Não existe um esconderijo de Deus, aonde nós estivermos, Deus vai estar ali vendo. E por Deus conhecer todas as coisas, esse dom de conhecimento e de revelação, ele vai entrar em ação naquele momento e ele vai e a pessoa que vai estar orando e que tem esse dom vai revelar coisas que só aquela pessoa e Deus sabem. Então, muitas vezes assim, você acredito que você já foi em algum ministério, alguma igreja ou até na nossa igreja, Jesus para as Ações, aonde pessoas oraram por você, colocaram a mão na sua cabeça e revelaram coisas para você que você disse assim, mas como esse pastor sabia disso? Como essa pastora sabia disso? Como esse profeta sabia disso? Né? Como o apóstolo sabia disso? Bom, ele sabe não porque ele colheu essas informações na sua vida, porque o dom de conhecimento, irmãos, ele não é um dom de adivinhação, tá? A adivinhação ela é algo diabólico, a adivinhação é algo maligno. Deus ele não adivinha nada, Deus ele revela. Deus ele traz à luz aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que irá acontecer. Deus pode trazer isso à luz, porque ele é onisciente, tá? Ele é onipotente, ele é onipresente. Deus ele está em todos os lugares. Então, no nosso ministério nós já vimos muito esse dom operar. E esse dom, queridos, ele é essencial na igreja, para que a igreja possa cumprir o seu propósito na terra, o dom de conhecimento. Então eu aconselho você que não tem esse dom, que você venha buscar em Deus, que você venha pedir ao Espírito Santo para que ele capacite você com esse dom, porque esse dom ele tem o poder e a capacidade de mudar vidas, de mudar histórias. Eu já vi pessoas que antes tinham uma vida completamente destruída, miserável, e irem na igreja e Deus usar alguém nesse dom de conhecimento, falar coisas para ela que só ela sabia, né? E a vida dela ser completamente transformada, mudada, porque quando a gente é confrontado com a verdade, quando a gente é confrontado com aquilo que está lá no profundo do nosso coração, que só nós conhecemos, só nós sabemos. Mas quando Deus usa alguém na palavra do conhecimento para dizer, olha, tem esse sentimento no teu coração, no teu passado, tu fez isso, tu agia dessa maneira. Olha, aconteceu há 2, 3 dias atrás tal coisa contigo, que ninguém sabia, só tu.
E quando Deus usa alguém para falar isso conosco, através da palavra do conhecimento, através da palavra da revelação, aquilo ali é um baque para nós. Aquilo ali é um choque para qualquer um. Porque daí nós vamos entender que existe um Deus que opera, que existe um Deus que é verdadeiro, que existe um Deus que opera milagres ainda, e que existe um Deus que revela, que fala conosco. Então o dom do conhecimento é esse, queridos. Quando uma pessoa tem esse dom, ela vai impor as mãos sobre a pessoa e segundo a vontade e a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar revelando coisas para ela, daquela pessoa. Vai estar revelando situações que aquela pessoa passou, vai estar revelando situações que aquela pessoa está passando e até mesmo situações que aquela pessoa pode passar lá na frente. Agora, o dom do conhecimento ele também opera através dos sonhos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, eu vou ler com vocês essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Versículo 3 ao 4, desculpa. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir no Espírito Santo, para que ficaste com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder. Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor veio sobre todos. Aqui não é uma passagem a relação dos sonhos, né, que eu falei, mas é outra passagem que fala em relação da operação do dom do conhecimento, né? Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, eles não precisavam entregar aquele dinheiro para a igreja, mas eles decidem no seu coração tentar enganar os apóstolos, tentar enganar o apóstolo Pedro, e eles chegam lá, eles escondem, eles tiram metade daquele valor, e eles chegam e falaram que venderam aquela propriedade por aquele valor ali que estava sendo entregue. E o apóstolo Pedro, na hora o Senhor dá a palavra do conhecimento para ele, o Senhor revela para Pedro o que Ananias e Safira fizeram, e Pedro diz, olha, vocês não venderam por tanto aquela propriedade? E eles disseram, foi por tanto. E Pedro diz, tá, mas por que vocês estão tentando enganar o Espírito Santo? Né? Então, se vocês venderam, não era mais de vocês. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, ali, quando a palavra do conhecimento entrou em ação, revelando aquilo que eles tinham feito, eles caíram mortos aos pés de Pedro. E houve um grande temor sobre aquela igreja. E o apóstolo Pedro também, numa determinada situação, aqui é quando a palavra do conhecimento, o dom do conhecimento, ela atua através dos sonhos. Ele estava num lugar e ele subiu para orar e ele teve um sonho aonde descia um lençol com vários animais que eram considerados imundos e uma voz dizia para ele, olha, Pedro, mata e come. E Pedro dizia, Senhor, eu não como esse tipo de animal, esse animal é imundo. E Pedro diz, olha, não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Então Deus ele pode também, através dos sonhos, falar conosco, usando palavras ou usando o dom do conhecimento. Amém, queridos? Eu espero que tenha sido um estudo proveitoso para vocês, né? Nós vamos estar gravando mais estudos a respeito disso aí. O próximo dom que nós vamos estar estudando é um estudo bem simples, né? Esse agora que eu dei foi um estudo bem simples, não é um estudo profundo. Mas o próximo estudo vai ser a respeito da palavra da sabedoria. Nós estudamos hoje a palavra do conhecimento, né? E o próximo será a palavra da sabedoria. São dois dons que eles caminham lado a lado. Eles são quase dons iguais, mas há diferenças. E essa diferença nós vamos descobrir no próximo estudo, quando nós estudarmos o dom da sabedoria. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe poderosamente sua família, seu ministério. Gostaria que você desse um like nesse vídeo, que você compartilhasse o canal,
para que mais pessoas possam ser abençoadas e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.